Guerras, terremotos, símbolos misteriosos, juízo final. Estes são os elementos que marcam um dos livros mais desafiadores de todos os tempos, o Apocalipse. Estamos vivendo o fim do mundo? Podemos desvendar os mistérios desse livro? Começa agora Evidências, temporada especial Apocalipse. Que bom estar com você mais uma vez para estudarmos a Bíblia Sagrada aqui no programa Evidências, desta vez estudando o Apocalipse. Mas eu não quero entrar no assunto de hoje sem primeiro mostrar para você o Guia de Estudos Evidências, que pode chegar em sua casa em qualquer lugar do Brasil e é fácil adquirir gratuitamente. Você pode pedir através do QR Code. Você entra no QR Code, você posiciona o seu celular como se fosse tirar uma fotografia. Aí você cairá num cadastro, você preenche com seus dados, com tudo que pedirem ali e o guia de estudo será entregue em sua casa. Ah, você prefere outro caminho? Não tem problema. Você pode também acessar o site biblia.com.br ou ainda pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Era feriado em Babilônia. Nabucodonosor iria erguer uma grande imagem em homenagem a uma divindade que bem poderia ser Shamash, o deus sol do panteão babilônico. Em virtude disso, todos os políticos, magistrados e oficiais que trabalhavam no reino deveriam vir à capital para participar da solenidade pública conforme a determinação do rei. Todos passaram calmamente em procissão pela porta de Ishtar, a principal entrada da cidade, indo em direção ao local da cerimônia. Nabucodonosor inauguraria a imagem praticando o que os babilônios chamavam de Shuilá, ou seja, uma oração com a mão levantada. Ele tinha esse nome, esta prece tinha esse nome, porque era recitada com a mão direita, erguida à altura do rosto. O rei, como era de costume, já tinha uma oração particular escrita por algum sacerdote que trazia o seu próprio nome no lugar do suplicante. A Shuilá geralmente era feita apenas em ocasiões muito especiais, quando, por exemplo, havia o medo de que o reino caísse nas mãos de povos estrangeiros. E Nabucodonosor compartilhava esse receio desde que o profeta Daniel interpretou-lhe um estranho sonho envolvendo uma estátua e dizendo que no futuro um reino inferior ao seu haveria de conquistar a Babilônia. Essa história você pode ler em sua Bíblia em Daniel, capítulos 2 e 3. À hora da prece, uma música seria tocada por vários instrumentistas reais e todos, a uma, deveriam prostrar-se enquanto o rei orava e os sacerdotes ofereciam sacrifícios para a divindade protetora do reino. Há quem pense que a imagem não era uma estátua propriamente dita, mas um obelisco enorme. Mas esse detalhe agora não importa. O fato é que todos se prostraram diante do ídolo pagão. Menos, é claro, Sadraque, Mesaque e Abdenego, os três companheiros do profeta Daniel. Havia uma pena de morte prescrita a qualquer um que não participasse da festividade. Mesmo assim, os jovens hebreus não cederam em sua fidelidade para com o Deus de Israel. A mensagem de advertência que está em Apocalipse capítulos 13 e 14 retoma esse episódio da Babilônia para descrever uma situação semelhante que terá futuro em breve. Ou seja, no futuro do mundo, quando o anticristo começar a governar as nações, ele exigirá algo semelhante ao que fez o rei Nabucodonosor. Eu quero ler a profecia para você como ela está aqui na Bíblia Sagrada. Preste atenção. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13, verso 15. É difícil estabelecer nos mínimos detalhes todas as nuances desse decreto futuro do anticristo. No entanto, é plenamente certo que ele envolverá uma questão de escolha entre a fidelidade a Deus e a harmonia com o mundo. Chegará um momento em que será impossível seguir os 10 mandamentos e estar ao mesmo tempo em paz com a nova ordem mundial. É isto que diz o Apocalipse. Aliás, pelo que fala a Escritura,
a continuação da profecia, este será um decreto que alcançará o mundo inteiro. Veja os versículos seguintes, preste atenção. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o número da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 16 e 17. Interessante esse ato do anticristo de colocar uma marca na testa e na mão direita. Bem, que o anticristo sempre imita o cordeiro, nós já vimos em programas anteriores. O cordeiro morto e revivido no trono de Deus, em contraste com a cabeça da besta, que também foi morta e revivida e que tem o seu trono dado pelo dragão. Nós temos o cordeiro colocando o selo sobre a testa dos 144 mil e aqui a besta colocando a sua marca na testa de todos os povos. Agora veja mais esse detalhe. Lembre-se, nós temos que estudar o Apocalipse também à luz da cultura de João, especialmente a cultura bíblica, que era a sua fonte por excelência. Então vamos lá. A besta colocará a sua marca na fronte, isto é, na testa e na mão de todas as pessoas, certo? Olha como isto se parece com uma paródia do que fez Deus no passado, quando ordenou o povo de Israel que atentasse para as suas leis. Veja o que diz o livro do Deuteronômio. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos, e deles falarás, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Atá-los-á à tua mão como sinal, e os levarás como uma faixa frontal diante dos teus olhos. Deuteronômio 6, 6 a 8. É por isso que hoje vemos sempre judeus orando em Jerusalém com uma caixinha preta na testa e outra na mão atada por uma tira de couro. São os chamados teflim, uma forma milenar de simbolizar a fidelidade do povo aos mandamentos de Deus. Ora, esta imagem por si só já nos dá uma ideia de que a paródia ou a versão cover do anticristo pretende fazer com que as pessoas tenham algo de comportamento que seria uma inversão à fidelidade aos mandamentos de Deus. Na verdade, se você olhar atentamente os atos do anticristo, descritos ali em Apocalipse 13, uma parte do 14, verá que ele afronta a cada um dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Preste atenção, ali diz que ele aceita a adoração, blasfema o nome de Deus e permite que lhe façam uma imagem. Só aí ele quebra as ordens de não tomar o nome de Deus em vão, não adorar imagens de escultura, não ter outros deuses diante de Deus. Está tudo ali nos 10 mandamentos, você pode ver em Êxodo capítulo 20, confira na sua Bíblia. Aliás, na continuidade, ele também assassina, desrespeita autoridades, cobiça o que não lhe pertence, mente, engana, novamente, tudo que os 10 mandamentos proíbem, o anticristo faz. Interessante também notar duas coisas. Primeiro, que a afronta ao sábado já está implícita na advertência do primeiro anjo que manda adorar apenas aquele que fez o céu, a terra e as fontes das águas. Apocalipse 14, verso 7. Ora, o mandamento que sustenta o caráter criador de Deus e nos relembra disso é justamente o quarto, que nos pede para guardar o 7º dia sob a argumentação que, em 6 dias, criou o Senhor Deus os céus, a terra e tudo que neles há, e ao 7º descansou. E eu não posso esquecer de citar que a cena que abre esse panorama de engano do anticristo é justamente a que está em Apocalipse, capítulo 11, verso 19, que diz assim: E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Você sabe que a Arca da Aliança é o baú contendo os 10 mandamentos que ficava dentro do lugar santíssimo no santuário. Aquele baú especial, a Arca da Aliança, era o símbolo da aliança de Deus com o seu povo. Agora raciocine comigo. Por que o Senhor mostraria esta Arca da Aliança para João nesse contexto? Eu não vejo outra explicação senão a de que os mandamentos de Deus ainda estarão em vigor na dispensação da graça. Eles não foram abolidos. O anticristo fará uma aliança mundial que implicará na afronta aos 10 mandamentos de Deus. Isso é muito claro para mim.
Eu sei que muita gente diz, mas Rodrigo, espera um pouco, nós estamos na dispensação da graça. Os 10 mandamentos foram cravados na cruz. Bem, eu não terei espaço aqui para dissertar muito sobre isso, mas deixe-me com muito respeito colocar algumas coisas para você pensar. Se estiver correta a interpretação que fazem dos textos de Paulo, afirmando que Jesus anulou a lei, ou a cravou na cruz, ou a abrogou, seja lá o termo que se queira utilizar, como eu entendo então a passagem de Mateus 5, 17 a 19, que diz assim: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino de Deus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino de Deus. Interessante que no começo ele fala a lei e os profetas, dando a entender todo o Antigo Testamento ao qual Jesus veio cumprir. Cumprir, eu repito, não anular. Mas depois ele fala apenas da lei, isto é, da lei moral, que continua em vigor enquanto existirem céus e terra. Você viu o que ele disse quanto a negligenciar e deixar de ensinar até o menor desses mandamentos. Deixe-me fazer uma pequena digressão, que aparentemente não tem nada a ver com Apocalipse 13, mas você vai ver que faz todo sentido. Eu também confesso que me assustei quando descobri pela primeira vez na história que os calendários que nós seguimos hoje não são os calendários bíblicos, que foram criados por Roma em sua fase pagã e também em sua fase cristianizada. E eu descobri que esta mudança de calendários poderia ser uma dificuldade no estudo da Bíblia Sagrada. De fato, se você observar bem, olhar as profecias bíblicas, você verá que as festas judaicas do Antigo Testamento, aquelas que apontavam simbolicamente para a vinda do Messias, eram muito atreladas ao calendário, aos meses do ano. Por isso, a mudança no calendário não impedia, mas dificultava certos entendimentos da Bíblia Sagrada. E eu sinto isso muito de perto quando tenho de explicar, por exemplo, a profecia das 70 semanas de Daniel e mostrar como elas se cumpriram fielmente na época em que Cristo veio. Ou ainda, mostrar para os meus alunos que Jesus, por uma discrepância dos calendários latinos, acabou nascendo antes de Cristo. Ou seja, é mais fácil traduzir um texto antigo do que equiparar datas usando calendários tão diferentes. Foi por isto que esse poder romano, também profetizado em Daniel 7:25, cuidaria em mudar os calendários de Deus. Essa seria uma forma de dificultar a identificação das profecias bíblicas na sua exata cronologia. Veja o texto que eu estou citando. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Daniel 7:25. Bem, proferir palavras contra o Altíssimo também é algo citado em Apocalipse 13. Perseguir os santos do Altíssimo por um tempo, tempos e metade de um tempo, também é fácil depois que nós já estudamos a profecia dos 1260 anos de supremacia papal. Agora, mudar os tempos, o que significa isso? Significa mudar os calendários, zemim em hebraico, assim como traduz, por exemplo, a nova King James Version. Ela até acrescenta a expressão festas religiosas. Ela diz assim: esse reino diferente falará contra Ilaia, o Supremo, oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Agora preste atenção como Roma foi aos pouquinhos mudando o calendário. Dezembro, por exemplo. Lembra que número para você? 10. Dezembro. Mas é o mês 12. Novembro e outubro lembram 9 e 8, mas são os meses 10 e 11. Setembro lembra 7, mas é o mês 9. Quem mudou tudo isso? Roma. E não foi só a Roma pagã que alterou os calendários. Também em sua fase papal, Roma trouxe várias mudanças. O Papa Gregório, por exemplo, introduziu grandes mudanças. Aliás, Johannes Kepler, o grande astrônomo, chegou a ironizar as mudanças papais, dizendo que os calendários deveriam estar em desacordo com o Sol, mas em acordo com o Papa.
A chamada querela pascal, que você pode pesquisar depois, foi uma dessas situações criadas pela interferência de Roma nos calendários. Alguns cristãos queriam comemorar a Páscoa na mesma data original dos judeus, enquanto outros preferiam fazer isto obedecendo o solstício da primavera. Tanto é que até as festas pagãs ficaram atreladas ao calendário religioso. Veja, a cada ano o carnaval cai numa data diferente, justamente por causa do calendário litúrgico da igreja. De fato, houve por parte de Roma uma mudança nos calendários. Mas e quanto às leis? Pois o texto diz que este poder mudaria os tempos e as leis. Bem, tempos já vimos que são os calendários. Quanto às leis, no hebraico o termo está no singular. E esta lei se refere aos 10 mandamentos. O termo original hebraico é dat, o mesmo que aparece em Daniel 6, verso 5, que diz: Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, a não ser a acharmos contra ele na lei, dat, do seu Deus. E de novo, qual não foi a minha surpresa, triste surpresa, ao perceber, irmãos, que o catecismo literalmente mudou a lei de Deus como a profecia disse que Roma faria. Sabe, eu respeito muito a fé de todos os meus irmãos, mas eu não acredito que religião cristã alguma tenha autoridade para mudar a Bíblia. Veja por você mesmo, tire as suas conclusões. Eu vou colocar no quadro aqui uma comparação. Ali eu tenho os 10 mandamentos como estão na Bíblia Sagrada, em qualquer Bíblia, em qualquer versão. E aqui os 10 mandamentos como estão no catecismo. Na Bíblia Sagrada diz: não terás outros deuses diante de mim. No catecismo diz: adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Na Bíblia diz: não farás imagem de escultura. No catecismo esse mandamento foi suprimido. Na Bíblia diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. No catecismo diz: não tomar o seu santo nome em vão. Na Bíblia diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. No catecismo diz: guardar domingos e festas. Na Bíblia diz: honrar pai e mãe. No catecismo diz: honrar pai e mãe. Não matar, não adulterar, não pecar contra a castidade, não furtar. Tudo aqui está ok. Não levantar falso testemunho, E o 10º que diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem qualquer coisa do teu próximo, no catecismo foi transformado em 2 mandamentos: não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Mas veja, o mandamento da imagem de escultura sumiu, o mandamento do sábado foi trocado pelo mandamento do domingo. E em muitas versões do catecismo, coloca-se assim: disse Deus a Moisés estas palavras, e em seguida anota algo que não está na Bíblia Sagrada. Talvez seja por isto que João vê logo em seguida, após o anúncio da marca da besta, um grupo de 144 mil fiéis com Cristo no Monte Sião. E logo depois, o anúncio de 3 mensagens angélicas importantes, 3 advertências de Deus que deveriam ser dadas a todo mundo. O primeiro anuncia ter chegado o tempo do juízo de Deus. O segundo anuncia a queda da Babilônia. E o terceiro adverte contra receber a marca da besta. E para completar, temos uma voz que declara: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Perceba que esse texto que eu acabei de citar repete a mesma anotação que temos logo que o dragão se viu atirado na terra. Ele começou a perseguir os que sobraram da descendência da mulher. Aí diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. A próxima pergunta que me vem à mente é: como será que a besta fará com que a terra inteira se una a ela, perseguindo o remanescente e contrariando a lei de Deus? Aliás, é curioso que o mesmo catecismo que eu acabei de citar também adverte de uma apostasia no cristianismo e menciona a futura perseguição do anticristo aos fiéis de Deus. Antes da segunda vinda de Cristo, a igreja precisa passar por uma provação final que sacudirá a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra revelará o mistério da iniquidade na forma de um engano religioso, que é o anticristo.
um pseudo-messianismo pelo qual o homem se glorifica a si mesmo no lugar de Deus e de seu Messias que veio em carne. Agora, analisando fatores políticos, econômicos e sociais da atualidade, eu posso dizer que, embora eu não tenha uma data precisa para o cumprimento total da hegemonia do anticristo, eu já posso ver elementos que estão preparando o terreno para que, em breve, esta profecia seja cumprida. E aí estejamos realmente no último tempo da história desse mundo. Até mais ou menos meado do século XVIII, era totalmente estranha a ideia de um governo mundial conforme aquela prevista no Apocalipse. A Revolução Comercial dos séculos XVI e XVII já estava intensificando o processo de desenvolvimento capitalista, que acabou unindo países pela circulação de mercadorias. Mas isso estava longe de ser uma administração global, conforme previsto na profecia. Até que em 1760, iniciou-se na Inglaterra a Revolução Industrial, que aumentou em muito a dependência de um país em relação ao outro. Empréstimos entre nações e monopólio tecnológico por parte de países mais ricos acabaram criando espaço para uma possível união entre governos, uma união não antes ocorrida. No século XIX, alguns sociólogos chegaram a falar de um imperialismo mundial que colocaria todos sob o mesmo governo. Nesse tempo, porém, tal ideia não passava de sociologia utopista, ou seja, um delírio dos pensadores, algo que nunca se realizaria. Hoje, no entanto, as coisas mudaram. Desde a segunda metade do século XX, a transnacionalização das empresas parece ganhar cada vez mais força. Nos anos 1950 e 60, veio a expansão das empresas multinacionais. Nos anos 1970 e 80, a vanguarda dos bancos e instituições financeiras. E inaugurando o século XXI, temos a força da internet, que já atinge bilhões de usuários em todo o mundo. Olhe em redor, constate por si mesmo. O nosso mundinho tornou-se de fato uma aldeia global, uma aldeia que cabe na palma de sua mão. As distâncias estão encurtadas pela tecnologia e as fronteiras tornaram-se um sistema que tem os dias contados. Em outras palavras, meu amigo, nós estamos vivendo a era da globalização, ou, segundo alguns, da glocalização. Este é um neologismo resultante da fusão dos termos global e local para referir-se à presença da dimensão local na produção de uma cultura mundial. Ou seja, todos seremos um, mas continuaremos com nossas individualidades culturais. Porém, sempre posicionados diante de apenas dois caminhos: o sistema ou a marginalidade do sistema. Pois a ideia é criar um governo único. Utopia? Não para alguns. Hoje temos certas demandas que não oferecem opção, senão a criação de uma governabilidade mundial para a própria subsistência da sociedade. A guerra hoje não é tanto por território, mas por tecnologia e recursos naturais. E se ninguém legislar isto de forma mundial, nós poderemos estar assistindo o ocaso da humanidade. E note, isso que eu estou falando aqui não é algo que eu deseje ou que eu concorde. Eu estou apenas ecoando o que dizem bons pensadores da atualidade. O meu papel aqui é apenas ler ou reler tudo isto à luz da profecia. E mesmo que eu não possa apontar diretamente isto ou aquilo como o cumprimento exato de Apocalipse 13, eu posso pelo menos refletir que o que está predito ali na Bíblia é passível de um cumprimento em curto espaço de tempo. Veja isto, a internet é uma gigante que ficará ainda maior quando o 5G for disponibilizado em todo o planeta. É inimaginável o que está por vir, mas o que este gigante tem de poderoso tem de perigoso. Quem, em termos mundiais, controla a internet? Que leis mundiais nos protegem de hackers, terrorismo cibernético, fraudes? As bolsas de valores são outro exemplo. Elas são uma ameaça à economia mundial, apesar da economia se valer delas. Sabe por quê? Elas são muito especulativas. Se cair a bolsa de valores de Hong Kong, por causa da declaração de um ministro da China, você poderá perder o seu emprego em São Paulo, mesmo sem nunca ter saído do Brasil. Já pensou o que é isso? Quem controla a bolsa de valores em termos mundiais? Ninguém. Ecologia.
Há um grande e interminável debate sobre a soberania nacional de um lado e as necessidades do planeta de outro. A água que sai das montanhas de Golã são de Israel ou da Síria? A Amazônia é do Brasil ou do mundo? Percebeu o debate? É por isso que o Papa tem demonstrado tanta preocupação com agendas ecológicas. Novamente, estamos precisando de um legislador, de um governo mundial que dite as regras. De igual modo, também posso acentuar aqui o terrorismo, o tráfico de drogas, o tráfico de armas, lavagem de dinheiro, que também ganham força pela falta de um governo mundial, pois o sujeito pode traficar aqui, sonegar impostos aqui e deixar a sua fortuna num paraíso fiscal, prejudicando o país onde ele mora. Bem, todos esses elementos que eu mencionei, internet, tráfico de drogas, armas, ecologia, etc., são como crianças hiperativas numa casa cheia de instrumentos cortantes, sem a presença de um adulto que as discipline. Elas colocam a si mesmas em perigo. Novamente, precisamos de um governo que discipline o mundo e as crianças que estão soltas por aí. Zygmunt Bauman é um autor que dispensa apresentações, maior intelectual falecido há poucos anos e principal teórico da pós-modernidade. Os seus livros são aclamados em todo o mundo. Ele foi um dos que mais debruçou sobre a teoria ou o tema da globalização e as consequências humanas, partindo de várias perspectivas, como a da luta de classes, do sistema prisional, da questão das nações-estado, um modo de fazer política que parece estar atingindo até o seu esgotamento, segundo Bauman. Mas isso é outro assunto. Um tanto pessimista com relação ao que foi encontrado pelo caminho, um dia Bauman, que não era católico, encontrou-se pessoalmente com o Papa Francisco, a quem ele declarou: "Eu trabalhei toda a vida para tornar a humanidade um lugar mais hospitaleiro. Cheguei aos 91 anos e vi muitos falsos começos, até me tornar pessimista. Obrigado, porque você, para mim, é a luz no fim do túnel." O Papa ficou surpreso com aquela declaração e respondeu nessas palavras: "Ninguém nunca me disse que eu estava no fim do túnel." Então Bauman concluiu: "Sim, mas como uma luz, senhor Papa, como uma luz." E a afirmação desse pensador polonês não foi gratuita. Estamos caminhando para a unificação global. O que virá depois dela, só Deus sabe. Mas, se for algo que não conflite com os mandamentos de Deus, então podemos estar juntos nessa empreitada. Mas se for algo que interponha entre a obediência aos mandamentos de Deus e aos mandamentos do homem, aí você sabe o que deve fazer. Como cristãos, nós não devemos nunca, jamais desrespeitar a fé dos outros, mas devemos, com amor e honestidade, afirmar aquilo que a Bíblia diz. Uns, é claro, aceitarão, outros não. Eu espero sinceramente que os líderes mundiais, presidentes, papa, primeiros ministros, etc., tenham a consciência do papel que representam, pois um dia a aliança do anticristo se formará, e aí, ai daquele que ajudar na construção dela. Não vos ordenamos expressamente que não pregasseis nesse nome? Contudo, enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue desse homem? Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. Atos 5, 28 e 29. Que esta seja também a nossa decisão, de nossa mente e de nosso coração.